Olha só, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro tesouro escondido do mundo da tecnologia, o MacBook Pro de 16 polegadas de 2019. Vamos entender por que essa máquina, mesmo não sendo o último lançamento, pode ser a compra mais genial e potente para quem é profissional ou criativo em 2025. Sabe qual é o dilema, né? O trabalho pede uma ferramenta de primeira, daquelas super potentes para editar vídeo, programar, fazer música, mas o orçamento não acompanha os preços dos modelos novos da Apple. É uma situação bem comum. E se houvesse uma saída? Uma solução que entregasse essa performance de ponta, mas por uma fração do preço? Pois é aqui que a história fica interessante. No mercado de usados já dá para achar esse MacBook Pro de 16 polegadas a partir de uns R$ 4.000. Pensa bem, para um notebook com essa qualidade de construção, essa tela, esse som e esse poder todo, é um valor que muda completamente o jogo do custo-benefício. Agora, vamos entender em detalhes o que faz dele uma oportunidade tão especial. Para começar, vamos falar do design. Esse modelo é um marco, porque representa o momento em que a Apple ouviu de verdade as críticas dos seus usuários mais fiéis e consertou um dos seus maiores erros da década passada. Foi um grande meia-culpa. Essa citação aqui, do Raymond Wong, ela resume perfeitamente o sentimento da galera na época. Foram anos de pura frustração com aquele teclado Butterfly, sabe? Aquele que quebrava se entrasse um grão de poeira. A Apple finalmente voltou atrás e o alívio foi geral. E o legal de ver essa comparação é entender a diferença na prática. O Magic Keyboard trouxe de volta um curso de 1 milímetro. Isso não é só um número, gente. Isso significa uma digitação mais funda, mais tátil, muito mais gostosa de usar por horas. Até o som mudou. Daquele thwack-thwack meio seco e irritante para um shwick-shwick baixinho e super satisfatório. Mas o ponto principal, o mais importante de todos, foi a confiabilidade. Acabou aquela história de ter que ir para assistência técnica por causa de uma tecla travada. E olha, os acertos não pararam só no teclado não. A tela de 16 polegadas com a gama que cores P3 continua sendo espetacular, essencial para quem trabalha com foto e vídeo. O sistema de som com 6 alto-falantes e Dolby Atmos é tão bom que chega a ser um absurdo. Parece que o som não está saindo de um notebook. E a Apple ainda trouxe de volta detalhes que fazem toda a diferença, como a tecla ESC física e as setinhas em formato de T invertido. Para quem programa ou escreve muito, isso foi uma melhoria gigantesca no dia a dia. Ok, saindo um pouco do design e indo para o coração da máquina, esse notebook é basicamente o auge do que a Apple conseguiu fazer na era Intel. E apesar dos chips Apple Silicon serem fantásticos, essa arquitetura mais antiga tem uma vantagem muito, mas muito específica e poderosa para certos tipos de trabalho. As especificações, mesmo hoje, ainda impressionam. A gente está falando de processadores Core i9 de 8 núcleos que aguentam edição de vídeo em 4K e renderização pesada sem reclamar. Até 64 GB de RAM para quem mexe com projetos de áudio gigantes ou motion graphics, placa de vídeo dedicada da AMD, mas o segredo, o pulo do gato, está do sistema de resfriamento, que nos leva direto para o próximo ponto. Isso aqui é fundamental. Diferente de muitos notebooks modernos que são super fininhos, mas esquentam muito, o sistema de ventoinhas desse MacBook Pro permite que ele mantenha a performance máxima por muito mais tempo. Ele não sofre com o tal do thermal throttling. O que isso significa na prática? Para quem compila código, renderiza uma cena 3D ou exporta um vídeo longo, significa terminar o trabalho mais rápido sem o computador arregar no meio do caminho. Agora a gente entra na parte que faz desse notebook uma verdadeira cápsula do tempo. São ferramentas super poderosas que simplesmente desapareceram nos MacBooks mais novos. Isso torna esse modelo uma peça única, com cartas na manga que não foram mais replicadas. A Touch Bar, a Touch Bar. Sim, ela dividiu opiniões, é verdade. Mas para quem tirou um tempo para aprender a usar, ela se tornou uma ferramenta de produtividade simplesmente genial. Em vez de teclas de função que nunca mudam, ela oferecia atalhos que se adaptavam a cada programa. Era o controle certo, na ponta do dedo, no momento exato. E o Photoshop é um exemplo perfeito do poder dela. Com a Touch Bar, dava para deslizar o dedo e navegar pelo histórico de edições, ajustar o tamanho e a opacidade de um pincel com uma precisão incrível ou ter acesso a filtros na hora. Para quem dominava, era um acelerador de trabalho e tanto. E agora? A funcionalidade que para muita gente é o motivo final para comprar esse notebook hoje em dia, o Boot Camp. Uma tecnologia da própria Apple que permite instalar e rodar o Windows com performance total, nativa, lado a lado com o macOS. Não é emulação, não é gambiarra. É o sistema rodando direto no hardware. E aqui está o porquê disso ser um divisor de águas.
Quando a Apple mudou para os chips Apple Silicon, o Bootcamp deixou de existir. Isso faz do MacBook Pro de 2019 o notebook moderno mais potente da Apple, que pode ser, de verdade, duas máquinas em uma. Para quem joga e quer acesso a toda a biblioteca da Steam, ou para arquitetos que dependem de AutoCAD, ou desenvolvedores que precisam testar coisas nos dois sistemas, essa é uma vantagem que simplesmente não tem preço. Então vamos lá, juntando todas essas peças, a gente chega na grande pergunta. Com tudo isso na mesa, o MacBook Pro de 16 polegadas de 2019 ainda é uma compra que faz sentido em 2025? A proposta de valor é claríssima. O preço torna a potência profissional algo acessível. O design industrial, com aquele teclado perfeito e a experiência de áudio e vídeo, continua sendo de primeira linha. E a versatilidade, com essa combinação única de Touch Bar e Bootcamp, oferece um pacote de ferramentas que simplesmente não se encontra em mais nenhum notebook hoje. Então, para quem é essa máquina? É a escolha perfeita para o estudante de design que precisa de poder de fogo sem ir à falência. É indispensável para o engenheiro ou gamer que não pode abrir mão do Windows. É uma aposta segura para produtores musicais que têm plugins antigos de 32-bit que são cruciais e não rodam nos Macs novos. E claro, é para os entusiastas, que olham para esse modelo e reconhecem o auge de uma era da Apple. E a gente termina com essa reflexão. O MacBook Pro de 16 polegadas de 2019 não é só um notebook usado. Ele é um marco histórico. O auge da era Intel, o último com a experimental Touch Bar e o último com a super versatilidade de ser duas máquinas em uma com o Bootcamp. É uma combinação de características que muito provavelmente a gente nunca mais vai ver num único produto. O que faz dele não só uma ferramenta poderosa, mas uma peça única da história da computação.